por uma ofensiva restauradora do capital internacional, da burguesia associada, apoiados na alta classe média, para retomar o programa neoliberal puro e duro da década de 90, em condições históricas novas. Na fala do Sávio, se o Sávio achar que eu resumo mal, ele protestará, o Sávio procurou mostrar, fundamentalmente, por que uma parte muito importante da classe média, que ele ressalvou que não era toda a classe média, aderiu a esse movimento golpista, apesar de este mesmo setor ter alguns pontos, ter alguns de seus interesses atendidos pela antiga política neodesenvolvimentista. Ele tratou daquela relação contraditória, não é, da alta classe média com a política neodesenvolvimentista, mas que no frigir dos ovos levou essa alta classe média para uma posição favorável à deposição da Dilma Rousseff. Na segunda parte do nosso mini curso, a professora Paula Marcelino vai mostrar qual foi e por que a posição do movimento sindical no golpe. E, por último, o professor Pedro Rossi vai nos falar das opções da política econômica e das opções de política econômica da Dilma. Veja, para o mini curso ser mais amplo, mais abrangente, nós precisaríamos ter mais tempo e outros palestrantes que falassem de outros setores sociais, né, que não estão sendo diretamente contemplados na nossa análise, que falassem do sistema político, de como o processo político se deu no nível do Congresso, mas, enfim, o minicurso, sendo mini, pega uma parte importante, mas não tudo do que deveríamos pegar para a análise desse tema. Então, eu passo a palavra à professora Paula Marcelino. Boa tarde, pessoal. Eu também queria agradecer a possibilidade de estar aqui conversando fundamentalmente com os alunos de economia, eu acho, a maioria. Queria agradecer, portanto, a organização do evento, explicar que esse texto que eu vou apresentar, esse trabalho que eu vou apresentar, eu fiz em coautoria com a Andréa Galvão. Aliás, acho que na primeira divulgação desse minicurso, a Andréa Galvão era para estar aqui no meu lugar falando de sindicalismo e golpe e neodesenvolvimentismo. Mas ela não pôde, estou eu aqui mesmo, certo? Está no Consul, está lá votando pelas cotas na Unicamp. E, então, ou seja, é um bom motivo. E uma informação importante sobre os dados que eu vou apresentar é que 90% deles foram publicados pelo DIEESE, foram compilados, sistematizados pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicos. No Brasil, a gente não tem oficialmente dados de greve coletados pelo Estado. Aliás, as nossas estatísticas não são muito vastas sobre vários temas. No aspecto sindical, elas no geral são ruins. Então, os dados que eu vou utilizar é desse departamento intersindical, com os limites que ele tem, com os avanços que ele tem também, né? Então, são 3 temas fundamentais que eu vou... o mesmo tema, que é o sindicalismo e neodesenvolvimentismo, e o golpe, abordado em 3 momentos diferentes. Primeira coisa vai ser como que essa crise econômica e política atual afeta o sindicalismo brasileiro. Eu coloquei isso em primeiro lugar, mas, na verdade, na minha exposição ele vai estar em último, porque ele é uma decorrência de outros 2 pontos que eu vou abordar nessa exposição. O primeiro deles é como que foi, de maneira geral, claro, e sintética, como cabe num momento como esse, o sindicalismo durante os governos do PT. E o terceiro ponto é como que aconteceu a atuação sindical durante o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, né? Então, eu e a Andréa, para escrevermos esse texto, a gente parte de uma ideia geral que é a seguinte: houve um ativismo sindical na base de caráter econômico muito forte durante os governos do PT, e isso se representa nas greves, que eu vou apontar daqui a pouquinho para vocês, mas, ao mesmo tempo, uma acomodação política na cúpula do movimento sindical.
Então, a gente defende essa tese que, num contexto de crescimento econômico, como foi verificado até o ano de 2014, pelo menos, a proximidade entre o movimento sindical e o governo inibiu o confronto sistemático dos interesses das organizações sindicais e dos trabalhadores por elas representados com o governo, com o Estado e, eventualmente, com os próprios empresários, né? Os trabalhadores sindicalmente organizados, eles vinham sendo bem-sucedidos nas suas reivindicações econômicas e as outras camadas da população vinham sendo beneficiadas também por políticas de ampliação de renda. Isso é um elemento muito importante na hora de avaliar a atuação sindical, porque quando a gente fala de movimento sindical, a gente está falando de uma parcela dos trabalhadores que têm algum contrato formal de trabalho no Brasil. A gente sabe que só recentemente, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu tenho a impressão que foi em 2013, passou de 50% da força de trabalho com algum tipo de contrato de trabalho no Brasil. Antes, era o trabalho informal que era a maior parte, né? Tenho a impressão que isso está regredindo, inclusive. Então, quando a gente apresenta atualmente já é mais que uma hipótese, é uma hipótese muito bem informada, ou já quase uma tese estabelecida, de que houve uma aceleração do processo de reivindicação na base e, ao mesmo tempo, uma acomodação na cúpula, a gente está comprando algumas brigas com o que normalmente se encontra por aí, as nossas brigas intelectuais, digamos assim, né? Todo intelectual de verdade, ele tem as suas brigas para comprar. Contra quem você, afinal, está falando? Contra quais teses você está levantando as suas? Você está debatendo com quem, afinal? E na área de sindicalismo, a gente debate com duas teses fundamentais quando a gente apresenta essa nossa. Uma que é a primeira, que com certeza vocês já ouviram, que o sindicalismo foi cooptado pelo Estado, foi cooptado pelos governos do PT. Isso é a primeira tese da qual a gente se distancia. E a segunda tese é de que melhorou, hein? Eu falando mais pertinho, né? A segunda tese é que o sindicalismo seria governo, certo? Então, vou explicar essas duas para vocês. Muitos estudiosos da área de sindicalismo acham que, durante os governos do PT, o sindicalismo esteve muito próximo ao governo e que isso está demonstrado no fato de que os sindicalistas começaram a participar dos fundos de pensão, eles participaram do Fórum Nacional do Trabalho e, por volta de 1.300 sindicalistas ou pessoas oriundas do movimento sindical ocuparam principalmente segundo e terceiro escalão nos governos do Lula e um pouco menos no governo da Dilma. Então, muitos estudiosos vão olhar para isso e vão falar que houve uma cooptação do sindicalismo pelo Estado, ou pelos governos do PT. Tese com a qual a gente rebate da seguinte forma. Bom, primeiro, você coopta quem? Dá para cooptar a massa toda dos trabalhadores? Nos parece improvável que a resposta para isso seja afirmativa, né? Ou, senão, você não teria... se o movimento sindical funcionasse basicamente sob cooptação, seria muito difícil a gente explicar, primeiro, o grande apoio eleitoral que os governos do PT tiveram nas eleições do Lula e da própria Dilma, e seria muito difícil sustentar uma ligação no meio de uma disputa sindical tão grande quanto a gente enfrenta no Brasil, tanto no nível da cúpula quanto no nível das bases sindicais, pela direção dessas bases, entende? Ou seja, as direções sindicais, o posicionamento das centrais, eles, no fundo, refletem, em alguma medida, eles têm que ter uma ligação importante com os anseios da sua própria base sindical. Senão, esse processo de ligação entre base e direção, ele seria muito mais instável do que ele é hoje no Brasil, né? Então, isso é uma primeira tese. E o pessoal que fala de cooptação do movimento sindical pelo Estado também olha para a maior central sindical brasileira, mas nem de longe a única e nem de longe a que mobiliza a maior parte dos sindicatos no Brasil, que é a CUT.
E o que aconteceu com as outras centrais? O que aconteceu com a CTB, que é muito grande também, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que é muito próxima do PCdoB? O que aconteceu com a Intersindical? O que aconteceu com a CSP com Lutas, com a UGT? Essas centrais também organizaram greves, e greves mais ou menos com as mesmas características das greves organizadas pela CUT. Tem uma outra tese que vai dizer que a CUT se acomodou, de alguma forma, porque a CUT é governo. As pessoas que foram para esse segundo, terceiro, às vezes até primeiro escalão do Estado, oriundas da CUT, significaram que o projeto da CUT estava lá. Que é uma tese com a qual eu e a Andréa também não concordamos, porque reivindicações históricas do movimento sindical, por exemplo, a diminuição de 44 para 40 horas semanais de jornada de trabalho foi deixada de lado. Correção de tabela de imposto de renda, aplicação do 10% do PIB do país para a educação. É uma série de reivindicações que foram entregues à candidata Dilma em 2010, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. De todas essas reivindicações, talvez a única que tenha sido efetivamente mais atendida tenha sido a valorização do salário mínimo. Todas as outras foram deixadas de lado. Algumas, inclusive, regrediram, que foi o caso da regulamentação da terceirização, por exemplo. E já estavam regredindo mesmo ao longo do governo da Dilma. Então, num contexto de deterioração econômica e de acirramento dos combates aos direitos já conquistados, a gente entende, como falou o Armando e o Sávio já, que a agenda neoliberal da década de 90 voltou, provavelmente com uma nova roupagem, né? Esses dias eu me peguei sentindo saudade do governo Fernando Henrique. Não gravem isso. Eu sei que está sendo transmitido, né? Mas aí eu pensei, mas diacho, eu vivi uma década de 90, eu tinha a idade de vocês na década de 90, estava na graduação. A década de 90 foi uma desgraça para a gente. Eu morava aqui na periferia de São Paulo, de Campinas, a gente não saía no final de semana porque não tinha dinheiro para pagar ônibus. A população do bairro onde eu morava, os jovens do bairro onde eu morava, ninguém tinha perspectiva de ter um trabalho com carteira assinada um dia na vida. Era assim. A década de 90 foi péssima para a gente. Eu falei, diacho, por que eu estou com saudade do governo do Fernando Henrique? Porque o governo do Fernando Henrique foram medidas neoliberais que, como o Armando falou, atacaram elementos do Estado desenvolvimentista e, por exemplo, fortemente com privatizações, mas não mexeram com os direitos trabalhistas, fundamentalmente, e nem com a reforma da Previdência. Esse governo ele ataca de uma maneira muito mais direta os trabalhadores do que atacou o neoliberalismo da década de 90. Então, conforme o Armando e o Sávio já apontaram, existiram divergências no interior da frente política que sustentou os governos do PT, e o acirramento do conflito distributivo na base fortaleceram a oposição aos governos e as críticas às políticas socialmente progressistas. Eu vou esmiuçar isso para vocês daqui um pouquinho. Guardem essa ideia. A luta distributiva dos trabalhadores organizados sindicalmente foi um dos elementos que colocou essa frente neodesenvolvimentista, que acirrou os conflitos e as contradições dentro da frente neodesenvolvimentista. Na nossa compreensão, então, a atuação do movimento sindical na base, ainda que fundamentalmente voltada para reivindicações de caráter econômico e das categorias profissionais, ou seja, uma coisa que tradicionalmente a gente chama de bastante corporativista, para falar do sindicalismo, ele acirrou essas contradições na frente neodesenvolvimentistas. Isso significa maior salário é igual a avanço sobre o lucro das empresas, inclusive as empresas que participavam dessa frente neodesenvolvimentista, que é a burguesia interna. E aí nós estamos falando, sim, desses grandes campeões nacionais, de todos os empregos para a massa de trabalhadores sindicalizados que foram criados nesse período. Então, houve uma alteração na correlação de forças que fez com que essa agenda fosse retomada.
Os movimentos sociais, à direita, com uma forte presença da classe média alta, como o Sávio já falou, ganharam as ruas, e o conservadorismo político se intensificou, conforme a gente já viu. Isso muda as condições de atuação do sindicalismo brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas em pesquisa recente sobre as instituições nas quais se confia ou se desconfia no Brasil, o sindicalismo aparecia em terceiro lugar como a instituição em que mais se desconfia, que menos se confia no Brasil. Se você tem um momento de uma onda conservadora, de uma ampliação do desemprego, de uma regressão na possibilidade de conquistas trabalhistas, isso coloca o movimento sindical numa defensiva muito grande, na defensiva do ponto de vista econômico e na defensiva do ponto de vista ideológico. Então, fiz essa introdução para apresentar para vocês um pouco o que aconteceu entre 2003 e 2014. A gente acha que nós vivemos uma fase marcada pelo apoio da grande maioria do movimento sindical aos governos do PT, pela crescente participação das centrais sindicais nas instituições estatais e por conquistas obtidas no plano econômico e pela retomada do ativismo grevista. Conforme nós podemos ver, Sávio, fazendo favor, no slide 1, aí nesse gráfico 1, os dados sobre greve no período que vão de 2004 a 2013 mostram um ascenso da luta grevista nos governos do PT. No último ano do governo do Fernando Henrique Cardoso, localizem lá a ponta mais baixa, é o ano de 2002. Nós temos o número mais baixo de greves desde o início da nova república, desde do período pós-ditadura militar. Se a gente observa bem essa tabela, a gente vai ver que as greves ocorridas durante o governo Lula e Dilma, com exceção da greve de 2013, foram em número menor em relação às décadas de 80 e 90. Foram em número menor. Mas aí duas ressalvas é importante que a gente faça para explicar esses dados. Primeiro, na década de 80, o Brasil foi uma espécie de campeão mundial de greves. O Brasil tinha greves, junto com a Espanha, muito mais que qualquer outro país, porque os dois países tinham uma condição semelhante. Eram dois países que estavam saindo de uma ditadura e com taxas de inflação muito altas, o que fazia que o movimento grevista o tempo inteiro corresse atrás do prejuízo. E na década de 90, embora as greves ainda fossem maior em número do que a média da década de 2000, as greves da década de 90 tiveram muito forte esse elemento de serem greves defensivas. O que é greve defensiva? É greve para garantir direitos já conquistados, contra atraso de salários ou para efetivação quer dizer, ou para manutenção de direitos já conquistados ou para efetivação desses direitos conquistados. Não era para avançar em nada. Essas greves eram... Quer dizer, a presença de reivindicações de caráter ofensivo nas greves era muito minoritária em relação à presença de reivindicações de caráter defensivo nas greves. Na nossa avaliação, no ano de 2004, até pelo menos o ano de 2013, o país viveu um ciclo de greves específico, de greves com características próprias, que permite a gente chamar isso de um ciclo, que permite a gente agrupar essas greves. A principal delas é que elas foram greves ofensivas, em que as reivindicações dos trabalhadores por melhores salários e ampliação dos direitos trabalhistas estiveram na pauta e foram conquistas da ampla maioria das greves. Mas há outras características. Essa é a principal. São greves da mesma natureza, digamos assim. Tem outras características, por exemplo, a aproximação entre o número de greves e o número de grevistas do setor público e privado. Tem, por exemplo, o número de greves e de grevistas no setor público e privado. Esses são os principais elementos. E como a gente pode observar, no próximo slide, por favor, Sávio, a coluna laranja, nessa coluna laranja que vocês observam aí, o ano de 2013, que foi o ano de 2003, que foi o primeiro ano de governo do presidente Lula, os acordos coletivos aos quais o DIEESE teve acesso, apenas, gente, 18,8% deles teve reajuste acima da inflação.
a maioria dos acordos salariais daquele ano, né, saindo do governo Fernando Henrique, primeiro ano do governo Lula, 58,4% dos acordos suportaram perdas reais de salário. E apenas 22,8% conseguiu fazer com que os seus salários não incorporassem arroxo salarial, ou seja, só tiveram a inflação, certo? Observados os anos seguintes, observem, continuem observando a linha laranja, vemos claramente uma melhora das condições salariais dos trabalhadores brasileiros formalmente contratados no mercado de trabalho e sindicalmente representados. Em 2012, 95% dos acordos salariais firmados foram acima do índice de inflação. Gente, de 18% para 95% acima da inflação. É uma diferença abissal no movimento sindical. Vocês entendem a importância que isso tem em termos de greve? A importância que isso tem do ponto de vista do trabalhador que está reivindicando e não tem por trás de si o peso do desemprego que em outros momentos da história o trabalhador brasileiro teve? Isso é muito importante para a gente entender nesse processo. E mesmo no ano da crise econômica, o ano de 2008, a gente pode dizer que havia no mercado de trabalho brasileiro uma perspectiva de crescimento que sustentou a ampliação dos rendimentos dos trabalhadores sindicalizados. A título de exemplo, para vocês terem uma ideia, o Dari Krai e eu não me lembro o primeiro nome, o sobrenome é Teixeira, mostram que nesse período que eu estou debatendo, algumas categorias profissionais acumularam ganhos expressivos. Por exemplo, metalúrgicos de São Paulo tiveram um ganho real de salário de 33% nesse período. Bancários tiveram um aumento real de 11% de salário. Não é só que não houve perdas, mas houve ganhos, né? Greves mais ambiciosas, resultantes de uma conjuntura econômica e política, aliás, econômica, política e ideológica, mais favorável aos trabalhadores, tiveram como resultados conquistas para os trabalhadores sindicalizados. Então, eu vou pular uma longa parte aqui, mas detalhando esses números, mas depois, para quem quiser, tem artigo escrito sobre isso, eu posso enviar, a gente trabalha isso melhor, mas diminuiu a quantidade, ao longo disso que a gente está chamando de um novo ciclo de greves, diminuiu bastante a quantidade, a presença de reivindicações de tipo defensivo numa greve e aumentou a quantidade de reivindicações de caráter ofensivo. Às vezes, uma mesma greve, ela reúne os dois tipos de reivindicação. Isso é tranquilo. Então, se você for fazer uma soma, essa soma não dá 100%, dá mais que isso. Esse percurso, ele se inverte em 2013, mas eu vou falar disso depois. Apesar da ampliação da presença das reivindicações de tipo ofensivas nas greves de 2018, de tipo defensiva, desculpa, gente, vou falar disso agora mesmo para aproveitar que está no ensejo. Em 2013, essa curva se inverte. Sabe, coloca para mim, não? O número de greves defensivas, ele ultrapassa o número de greves com maior presença de reivindicações de tipo ofensivo. Ofensivo, só para lembrar, é que avança sobre os lucros da empresa ou a renda ou os recursos do Estado, certo? Mas ainda em 2013, na nossa avaliação, não era possível falar que o movimento sindical já estava num período de descenso, digamos assim. Porque ainda no ano de 2013, embora já tenha diminuído, mas 80% das reivindicações dos trabalhadores, 80% dos acordos salariais foram fechados acima do índice da inflação. Então, isso na base. Na cúpula do movimento sindical, a gente pode destacar o fato de que as 6 centrais sindicais oficialmente reconhecidas por lei até 2013 apoiaram a Dilma Rousseff. E nós entendemos que esse apoio resultou, como eu já disse, numa certa moderação política.
Essa moderação reside no fato de que as centrais sindicais não questionavam o modelo de desenvolvimento dos governos do PT. Apoiavam e aceitavam